Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio Você Pode. Esse espaço que compartilha histórias que transformam e nos lembram do nosso valor, mesmo nos momentos mais desafiadores. Hoje a nossa conversa é com uma profissional que já impactou a vida de muitas famílias e agora compartilha com a gente um olhar afetuoso, científico, transformador sobre a adolescência. Cíntia Catelan é uma neurocientista da infância e adolescência, neuropsicóloga e autora de diversos conteúdos sobre neurodesenvolvimento, além de apresentadora do podcast Mentes Brilhantes. Com um currículo extenso e um coração atento, ela mostra que todo adolescente, rotulado como difícil, esconde uma potência que, quando reconhecida, pode florescer. Cíntia, que honra ter você aqui com a gente. A gente fala tanto, eu conheço tanto de você e é a segunda vez que eu te vejo. Pois é, você vê que coisa, né? é. Mas a conexão transforma vidas, né? É verdade. Vamos falar sobre adolescente. Você sabe, eu vou contar só rapidamente aqui o quanto o tema adolescente me dá pânico. Quando a Malu nasceu, veio medo, insegurança, só que era uma coisa pontual. A gente falava assim, se ela fizermos as cirurgias, ela vai andar, como ela vai desenvolver. Então era como se fosse um medo pontual. Só que o meu pânico, desde quando ela nasceu, era da adolescência. Então, hoje, ela com 11 anos, eu falo assim, hoje eu tô vivendo o meu pânico. O meu medo anterior era o vai andar, não vai, o quanto ela vai ter a liberdade na questão motora física. Sim. Só que hoje eu cheguei no meu pânico. A adolescência me assusta. É mesmo. Eu fui tão feliz, eu tive uma adolescência tão bacana, mas assim, não é que eu estou vendo que a adolescência dela será diferente, mas assim, com o mundo de hoje, com tudo que a gente vive, com todas as dificuldades, tela, que eu sei que é um tema que você aborda bastante, Sim. bullying, uma série de coisas, terceirizar a educação dos filhos. Então assim, eu cheguei no meu pânico. Eu trago boas notícias, Ai, então. que bom. Então foi um momento muito bom ter convidado você para falar aqui. Então assim, e outro ponto, eu já levei várias broncas, eu não sei se você já levou também, eu tenho que seguir a risca o roteiro, porque eu sou um pouco de soltar aqui. Jura, então já me deram bronca, tá? Então eu vou ter que bom. seguir o nosso então, roteiro. faz a pergunta e eu fujo. Você pode fugir. Porque de convidado não leva bronca. Você sabe que você sentar daí, você Pronto. pode se soltar. Eu aqui não posso. Então tá bom, então vai. Então vamos começar. O que você mais observa nas famílias que chegam ao consultório com adolescentes rotulados? Que isso tem muito, né? Tá. Tem, e na verdade vem muito do que você também está me trazendo de adolescência. Eu sempre tive pânico da adolescência. Então, na verdade, o que eu entendo é que existe uma construção social em cima da adolescência que é muito cruel. E eu lamento muito, inclusive, que essa construção social vem sendo muito reforçada. É claro que a adolescência é um lugar muito delicado, porque a gente perde o poder. E aqui está um grande ponto. O problema da adolescência não está na adolescência, está nos pais dos adolescentes, que não entenderam que agora esse carinha aqui sempre teve voz, mas que você nunca deu espaço, agora ele vai buscar o espaço. Então, a adolescência tende a não ser um problema se desde lá de trás você, como pai e mãe, já entendeu que aquele é um ser humano. Ele não é um robô que faz tudo que você manda. Então a gente tem uma parentalidade muito hierárquica ainda. E é por isso que a adolescência gera pânico. Porque na adolescência eles vão escapando por entre os dedos. Afinal de contas, eles ficam mais fortes, opinião fica mais forte, desejos... O visual já é diferente, você vê outra figura ali, né? Quando mais que se defende, não aquela indefesa menor. Isso, exato. Mas ainda essa hierarquia na educação é o que distancia muitos adolescentes. E a grande questão não é que o problema é quando a adolescência chega. É um problema que foi construído ao longo de uma infância em que o pai manda, o filho obedece. E na adolescência esse filho diz, você tá bem enganado, eu também tenho minha opinião, eu também quero ter voz aqui. Quanto mais esse ser humano, não importa a idade, pertencer, menos ele vai precisar esbravejar. Com razão. Então Entende? sempre, todo tema vem
do pai e da mãe, né? Que bom, né? Porque Ainda bem que dá para são você os pais construir que são junto. conscientes, Exato. né? Que tem, enfim, um cérebro já maduro o suficiente para promover mudanças. Que bom que o problema não tá na adolescência, senão teríamos que aceitar a paciência. Eu vou esperar esse momento do caos passar. Não precisa ser. Se você se ajustar, não precisa ser. Lógico que tem a interferência, né? Interferência externa, que Sim. hoje corrobora com tudo isso daí, né? Mas é a família que é o alicerce de tudo. E é o alicerce principalmente por conta de uma construção de valor. Então, a partir do momento que eu confio na base de valores que eu construí ao longo de uma infância inteira, ainda que esse adolescente se afaste um pouco na adolescência, até porque precisa, tá? Essa é uma parte muito importante. Um dos pilares da adolescência é a busca por experiência. Se eles não se distanciarem um pouquinho da família, eles não vão construir o seu senso de identidade. Erik Erikson, que é um grande teórico do desenvolvimento humano, ele fala que a cada etapa da vida, desde que nascemos até nosso último dia de vida, temos, sabe o termo crises existenciais? Sim. Vem daí. A gente fala como senso comum, mas existe. Cada etapa do desenvolvimento tem uma crise. A primeira crise acontece, inclusive, aos 18 meses. Então, se eu não supero a crise dos 18 meses, ela vai evoluir, ela vai. Exato. Eu vou crescer, eu vou fazer aniversário, mas aquela crise vai ficar como um buraco. Aí a próxima é por volta dos 3 anos. Se eu não supero, eu já tô acumulando a dos 18. 18 mais a de 3, depois a próxima é com 5, depois a próxima com 8. E assim eu vou indo ao longo da vida inteira. A crise dos 12 anos, especificamente. Meu Deus do céu, qual é, pelo amor de Deus, né? Revela. 11 anos. A crise da adolescência é a construção de identidade. Para eu construir identidade, ou seja, descobrir quem eu sou no mundo, eu preciso afastar um pouquinho da minha família, porque senão eu sou minha mãe, eu sou meu pai. Não, eu me inspiro neles, tem coisas que eu admiro neles, mas existe uma personalidade. Existe o eu. Entende? Ali. Tem um temperamento que é como minha impressão digital, que por mais parecida e parecido que eu seja com a minha mãe, com meu pai, eu tenho minha individualidade. E para que eu construa esse meu eu vou precisar me afastar um pouquinho. Agora veja, aí vem um ponto importante. Se afastar um pouquinho da família não é ter um filho rebelde. É que como essas relações vêm com muita fragilidade, acaba que na adolescência eles se rebelam. Mas eles não se rebelam porque eles são rebeldes. Eles se rebelam porque eles estão tentando dizer, me dá licencinha, e vai não dá. Aí se você não dá licença, ele vai dizer, eu quero. E aí ele grita. Ele grita para ser ouvido. É que se ele falar baixo, você não ouve. Exato. Você tá entendendo? É, exato. Agora, se o pai e a mãe falam alto, ele tem que ouvir. É aquela coisa. É isso. Então, o distanciamento do adolescente é necessário. à sua família é necessário. E não precisa ser um distanciamento afetivo. Pode ser um distanciamento muito mais físico. Aquele momento em que ele vai fazer um acampamento. Pode até ser antes, claro, né? Mas na adolescência em especial. Acampamentos de férias, entende? Ele fazer parte de grupos onde ele precise ficar o dia inteiro ali, o final de semana dedicado a uma tarefa, por exemplo, de como que fala? De doações, de caridade, entendeu? E aí, quando ele se dedica um dia inteiro para uma obra social, pronto, ele tá distante de você, mas fazendo aquilo que tem a ver com o teu valor. Percebe que esse distanciamento ele pode ser muito saudável? Com certeza. Todo e qualquer casal, não só adolescente, todo o distanciamento, às vezes, é necessário. Né? É necessário, com certeza. É isso. Por que você acredita que tantos adolescentes têm seus potenciais desperdiçados por conta de um diagnóstico mal compreendido? Tá. Aí, talvez venha uma questão importante sobre diagnósticos mal feitos, né? E adolescentes sendo diagnosticados quando não necessariamente tem diagnóstico. Os diagnósticos do neurodesenvolvimento, eles são clínicos. Então, não tem nenhum exame que comprove que tem aquele diagnóstico ou não. É a partir de entrevista clínica, de observação, de tarefas cognitivas. E aí, a grande questão é que parte desse lugar onde se chega num diagnóstico exige muita expertise do profissional. Então, tem muita família chegando no consultório de um neuropediatra ou de um psiquiatra infantil, dizendo, olha, não presta atenção Já diagnosticado em nada. pela família, né? Opa. Já diagnosticado pela própria família, né? Você tá entendendo? Sim. Então, no fim, você tocou num ponto fundamental. Quando a família já deu o diagnóstico, ela já chega no consultório médico, comigo também isso acontece. É que quando eles chegam por uma avaliação neuropsicológica,
por mais que eles já venham dizendo, sim, eu tenho certeza que, eles estão mais dispostos, porque veja, uma testagem neuropsicológica, ela é longa, eles sabem que eu não vou dar o diagnóstico naquele dia. Momento, exato. Agora, uma consulta médica, não, por mais, nem precisa ser uma consulta rápida, pode ser um bom médico que passe lá um bom tempo, fazendo uma boa anamnese. Muitas vezes, na primeira consulta, o médico já fecha o diagnóstico. O que, assim, com muito respeito, é um desserviço. Como que em 2 horas, pode ser uma excelente consulta, sim, tá? Em 2 horas é um recorte ínfimo da vida daquele... Você não traça um diagnóstico assim. Você entende? Tem muito mais pra gente saber e entender, enxergar, enfim. Mas aí tem o seu desafio também como profissional com relação à família, né? Muito. Porque você cuida da criança em si, do adolescente, e a família. E a família que faz esse diagnóstico prévio. Isso. Que daí, no fim, eles vão chegar no consultório já falando os sintomas. Olha, ele é... Aí eu percebo que eles leram os sintomas, os sinais e sintomas. Muitas vezes entraram no Google. Lá do F90, e aí fala tudo que tá escrito no manual. E aí a grande questão a minha entrevista de anamnese é sempre pautada em certo, então me traz 3 situações que exemplifiquem, por exemplo, essa desatenção. Não adianta dizer que ele é desatento na escola, é muito amplo isso. Para todas as disciplinas, na prova também, só na sala de aula, quantas vezes a escola já te chamou? Quantas advertências já levou? Entende? Isso tudo tem que ser levado em consideração. É evidente. Porque senão hoje a gente até fala, né? Tudo é TDAH. Isso. Tudo é déficit. Tudo é déficit. A pessoa não prestou atenção ou realmente aconteceu alguma coisa. Tudo hoje em dia é isso. E aí o Dr. Paulo Matos, da Federal do Rio de Janeiro, com muita sabedoria diz, muito falso positivo. Então pontua para TDAH, mas não é. Exato. Entende? Existem, inclusive, outras formas de se entender. Uma criança ansiosa também é desatenta. Um adolescente, existe hoje a síndrome do desengajamento cognitivo. Ninguém tá falando isso. Russell Barkley, que é o papa do TDAH, tá falando sobre isso. Mas não chega aqui. No Mundial de TDAH do ano passado, foi a primeira vez que chegou isso num congresso. Lá na Europa. Até chegar aqui no Brasil, levaremos muito tempo. Mas eu já trouxe e disse, olha, tenho dito, isso aqui não preenche critério de TDAH. Ele tem esse desengajamento cognitivo, porque ele fadiga, mas ele tem potência para. O TDAH não tem potência para manter foco. O desengajamento cognitivo tem. Entende? Basta que ele esteja motivado, basta que ele veja propósito. Então, assim... É tão macro, né? É amplo demais. A gente precisa saber fazer essa leitura clínica com muita expertise, né? E muita escuta, né? Muita escuta, muita busca por exemplos, por cotidiano, enfim. Então, esses adolescentes mal diagnosticados, eles acabam, por exemplo, um adolescente que é muito explosivo, ele não tem nenhum transtorno psiquiátrico necessariamente. Ele pode ser só um cara com dificuldade de regular esses milhares de hormônios novos, né? De dosagens novas. Os hormônios não são novos, mas as dosagens sim. E os neurotransmissores. A gente acha que são só hormônios na adolescência. Não. Tem um boom de neurotransmissores acontecendo. Então pensem lá quando a criança é pequenininha, ele tem a primeira poda neural. A poda neural é a criança até os 2 anos aprende um monte de coisa e começa a entrar em contato com muita coisa diferente. Por volta dos 2 anos, poda neural acontece, ou seja, aquilo que a criança não acessa tanto, o cérebro vai colocando literalmente, sabe aquela, não sei se vocês assistiram o Divertidamente. Ah, sim. E aí tem um momento que faz a limpeza, né? Essa memória aqui, nossa, não acessa há muito tempo, vai pro abismo. Exato. Isso é poda neural. A gente precisa fazer a poda neural para sobreviver. Isso é muita entrada de informação e pouco lugar de armazenamento, né? Essa poda neural acontece também na adolescência. E aí é que tá. Quais são os estímulos frequentes que esse adolescente tem tido? Para que, no momento da poda, ele não elimine aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para a vida. Porque senão vai ficar só o quê? A tecnologia? Sim. Entende? Nossa, a desregulação. Muito complexo. Fora, você está lidando com um ser humano, que qualquer coisa que você faça, vai diagnosticar, é o futuro dele. É o que vai transformá-lo. Isso, exato. E quando você fala dos pais, é um grande desafio, com certeza, justamente porque eu tenho muito medo do futuro do meu filho, e aí eu quero colocar ele dentro de uma caixa, assim, lacrada, para nada acontecer. Não vai adiantar, ele vai conseguir, ele é forte para isso. Esse é um tema que todos falam. Hoje em dia,
óbvio, a gente não pode generalizar, mas a gente vê muito a questão da frustração. É. Impedir que seu filho se frustre, Isso. ele resolva os seus problemas. Então, Sim. isso impacta Muito. muito. Isso tudo que a gente está Esse discutindo. tema assim, daria um outro podcast, inclusive. Inclusive você já está convidada para voltar para falar sobre esse tema. Frustração. Eu vejo isso muito. Dia a dia, em torno da amigos próximos ou coisas que a gente vê em televisão. A gente vê muito essa questão. Muito essa questão. Fica aqui o convite, né? Já fica com um convite aqui. Qual o papel da escuta ativa nesse processo de reconhecimento de potência do adolescente? Sim. O não julgamento da família é o primeiro passo, né? Eu só consigo te ouvir quando eu não te julgo. Porque se, enquanto você fala, eu tenho uma crítica sobre a tua fala, eu não tenho tempo para escutar e processar, entende? A escuta ativa, ela exige abertura. Eu preciso ter o mínimo de compaixão. Hoje eu tenho um trabalho muito pautado em avaliação neuropsicológica, que é o lugar onde a gente chega ao diagnóstico, e a mentoria de pais. Então, na hora que eu termino a avaliação neuropsicológica, eu direciono os tratamentos para minha equipe. Mas a mentoria de pais, eu tenho uma dificuldade de me desapegar dela, assim, porque eu percebo que essa questão parental, ela pega muito, né? E eu tenho uma fortíssima motivação para esse cuidado parental, e talvez até motivada pela minha história, né? Que tive uma base, enfim, familiar muito sólida, e eu entendo que os frutos que eu colho hoje na minha vida adulta vieram de lá, entende? Meu senso de autoconfiança, de pertencimento. Eu tenho certeza que tem uma base da minha infância que me fortalece até os dias de hoje. Então eu penso, deixa eu cuidar desses pais, porque ser pai de uma mente brilhante, como eu chamo as crianças neurotípicas, é muito difícil. Porque desafiador demais. Para uma família típica, você já tem que repetir 10 vezes o comando, a do neurotípico tem que repetir 1.255.000, entende? É muito desgastante. Então eu preciso muito, essa é a minha motivação, dar suporte para esses pais, para que eles sustentem todas essas milhares de vezes. O seu trabalho não é só o adolescente. Sim. Os pais. Sim, muito. E tem situações... Tem a negação dos pais, tem várias situações aí, né? Exato, e de todas as idades, né? Mas na adolescência, como tem esse rótulo de que a adolescência é um lugar muito difícil de sobreviver, então eu paro de me olhar no que diz respeito ao meu manejo, eu paro de me colocar como responsável e começo a culpabilizar a adolescência, entende? Então, ele só não tá fazendo o que tem que fazer porque ele é adolescente, porque adolescente é fogo. Mas por que adolescente tem que ser fogo? Vai rotulando, falando aborrecência. Isso eu falo, gente. Gente, é quase um crime. Exato, quase daí, um crime. Você imagina esse adolescente ouvindo isso, sendo rechaçado na frente de todo mundo sempre, na frente dos amigos, da família. Entrou naquela fase. Que fase? A fase que ele é brilhante, a fase que ele pode ser maravilhoso na escola, que ele pode se desenvolver, que ele pode aprender habilidades novas. É essa fase que a adolescência permeia. Agora, quão ouvido ele é, para que essa escutativa que você tá me trazendo como questionamento, é nela que a gente vai ter condições de colocar esses adolescentes para fazerem o que de fato vai despertar o potencial. Então vamos pensar, por exemplo, em esporte. Todo adolescente tem que fazer esporte, é inegociável, ponto. É exatamente como eu penso. Eu falo para minha filha, esporte não se negocia. Acabou. Você pode escolher qual, mas não se negocia. Aí é que tá. Você pode escolher qual, isso é escutativa. Entende? E escutativa não tem a ver com permissividade. Então vamos pensar que o adolescente, cheio desse ímpeto, da impulsividade e tudo mais, que é bem natural da adolescência mesmo, eles ficam mais impulsivos por um tempo, às vezes por um bom período de tempo, inclusive. Muita emoção. É muita emoção, eles ficam... E eles falam isso mesmo, né? Nossa, eu tô muito emocionado. E emocionado quer dizer que ele tá muito intenso. Ele sabe disso, né? E aí ele começa a fazer um esporte X, vai em uma aula, não consegue se adequar socialmente, diz, eu odiei, não quero ir, não vou voltar. Parte para outro e assim vai. Então, quando a gente fala sobre escutativa, sim, eles podem escolher o que gostam, o que querem, etc. Mas você, como pai e mãe, precisa ajudar o seu filho a ser perseverante.
perseverar é um valor, entende? Uhum. Eu preciso dizer pra ele, eu entendo, e talvez tenha sido muito difícil esse primeiro dia. Talvez você esteja ainda deslocado. Eu posso te ajudar de alguma forma? Isso é outra escutativa, não é assim. Sim. Mas você não para em nada, hein? Nossa, é Exato. impressionante. Você acha que meu dinheiro dá na árvore? Já paguei a matrícula. Uhum. Pronto, aí o cara já tem aqui mais um fardo, né? Pra ele carregar nas Exato. costas e falar, não, tudo bem, então vamos. Ou outros que são mais impetuosos dizem, do tipo, problema é seu, né? Eu não quero ir, ponto final, não vou. Pronto, aí já se rebela. Uhum. Mas porque ele não foi ouvido, entende? Então vão ter os que se rebelam e os que entram pra dentro de uma conchinha da solidão. Do tipo, pra que eu vou falar que eu gostei ou não gostei? Eu não vou ser ouvido mesmo, então me leva lá. Onde eu tenho que ir hoje? É. O que eu tenho que fazer? A conversa, né? Você tá Eu entendendo? costumo falar com a Malu, filha, início, meio e fim. Vamos tentar, início, Acabou. meio e fim. É isso. Mas vamos combinar também que a escutativa, não só para adolescente, para o ser humano. Ai, pro ser No humano. mundo corporativo, como a gente está falando, no seu universo, no meu universo, a escutativa é para o ser humano. Isso. É para o ser humano. Que inclusive está pautada lá na comunicação não violenta, né? Em que se eu não sou ouvido, logo e consequentemente, eu não me sinto validado, né? E é tão difícil, né? Muito, muito, Meu, aí tem muito. nossas crenças envolvidas. Não, Pronto, outro cultura, tema, é comunicação tudo. não violenta. Tá vendo? Tá bom. Ô, produção, vai anotando aí os termos. Produção, anota! Vamos lá. Como os adultos podem diferenciar limites? Isso é importante. Limites necessários e controle excessivo. Isso, eu acho que é um tema muito, muito importante. Por quê? Vamos falar. É assim, no meu caso, entrando na adolescência do meu pânico, e no meu caso tem um ponto que é a deficiência física da minha filha. Sim. Como eu levo assim, a gente teve até um tema, ela usa muito a horta e a botinha, então você tem que usar, você tem que impor, você tem que usar. E aí a gente explica, para um bem maior, chegamos até aqui, conquistamos até isso e tal. O quanto você tem que ter um controle excessivo e tem aquela questão do limite necessário. Então assim, Cintia, eu vivo ali, sabe? Vou e Tudo vou. bem ser flexível ou não? Não, tudo bem, essa noite você dorme sem a botinha. Mas essa noite, filha, combinado, a gente faz um combinado, a gente brinca muito, tem um combinado, mas assim, eu acho que muitas famílias vivem isso. Limite necessário e controle excessivo. Tá. Sabe o que acontece? No limite necessário, a gente tende a confundir com permissividade e falta de consistência. Nenhum ser humano, de novo, tá? Isso não tem a ver só com a adolescência. Qualquer ser humano que percebe que a regra é frouxa, eu dou uma tentada. Entende? Te desafia o tempo todo. É isso. Desafia. Então, pensa comigo, você no semáforo, à noite, sabendo que aquele semáforo tem um radar que vai te multar se você avançar. Mesmo com medo e sabendo que você vai ficar, você não quer levar multa, porque você está sendo visto. Agora eu dou uma olhadinha, não tem não, eu vou dar uma olhadinha, tá seguro? Eu vou avançar o semáforo vermelho, porque eu tenho medo de ficar parado no semáforo à noite. A segunda vez que você passa lá, você já conhece que não tem nada, você já até vai, você nem vai parar. É isso, entende? Então, isso se chama necessidade de monitoramento, o ser humano precisa de monitoria. Porque senão ele vai entendendo que dá uma tentadinha, tudo bem. E isso é muito perigoso, porque na adolescência, na infância também, porque a nossa base de valor moral é na infância. Se você não fez isso, corre, porque a adolescência ainda dá tempo. Mas tende a ser um pouquinho mais difícil, né? É mais difícil porque eles vão ouvir menos. A gente tem que praticar a escutativa, tá? A última pergunta, ela precisa ser enraizada dentro do nosso coração enquanto pai e mãe. Mas a escuta deles na adolescência diminui. Então, a gente ensinar valor para um adolescente é bem mais difícil, mas a gente não pode desistir. Porque quando a gente fala do limite necessário e do controle excessivo, nós estamos falando sobre colocar em pauta aquilo que é inegociável. Eu preciso fazer uma lista de coisas inegociáveis da minha família e coisas que tudo bem, que não tem problema. Isso tem acontecido muito agora, por exemplo, em época de férias. Em todas as mentorias que eu faço, principalmente as individuais, eu falei para as famílias mês passado, antes das férias começarem. Gente, já façam a lista do que vai ser inegociável ao longo das férias. Porque tudo bem ter uma nova regra, mas sem regra não dá para ficar. Então a gente precisa ser coerente. A palavra para definir ou para distinguir um do outro é a coerência. Entende? Então quando você diz para Malu,
filha, a bota é uma necessidade? Você está sendo coerente ou você quer que a tua vaidade, o teu ego de mãe seja atendido? É a coerência. É coerente, É a coerência, entende? Então existe aí, e aí vem uma coisa importante, né? Existe uma necessidade dos pais abrirem mão, pelo amor de Deus, do medo de ser coerente com seus filhos. Eu tô vendo um monte de pai e mãe com... eu não posso ser tão firme, porque senão ele vai preferir os outros. Ah, não, pera. Então você não vai colocar A mãe limite. do amigo é mais legal, então eu não posso fazer isso. Veja bem, eu fico brava com isso, porque... Então, pera, você não vai colocar o limite no seu filho, você não vai ensinar valor pro teu filho, porque você tá com medo de perdê-lo. Ei, é o valor que você vai ensinar que vai conquistar teu filho. Ou porque é mais fácil, Aham. ou porque eu tô corrida, né? Ou é mais fácil também. Também tem essa situação. E muitas dores do passado que vão trazendo pra gente uma maternidade, uma paternidade pautada na minha dor. Uhum. Ai, meu pai foi muito duro, eu não posso ser tão duro. Não, veja, você não precisa gritar, bater, você não precisa de nada disso. Mas a firmeza, Ela tem que existir. ela precisa existir. Então, a coerência nas regras é o que fundamenta essa balança. Uhum. Cíntia, de que forma o ambiente familiar, ele impacta diretamente no comportamento e autoestima desses jovens? Ah, muito bom. Ó, excelente pergunta. O ambiente familiar parece... Como eu falei lá no comecinho, que o adolescente ele precisa se afastar um pouco da família para construir identidade, né? Mas vai ser sempre, para sempre, porto seguro dele. Ele vai, mas ele volta. É isso! E Ele sabe vai, aquela mas ele história volta. assim, ó? Ai, porque meu adolescente, ele só quer ficar trancado no quarto, ele não quer mais a gente. Deixa eu te contar uma coisa. Uma coisa do fundo do meu coração, por experiência clínica, com tantos adolescentes que eu já atendi na vida. Nenhum adolescente prefere um lugar que não seja sua própria casa. Não existe. Se ele tá trancado no quarto, acredite, é porque fora tem alguma coisa lá na sala, lá na cozinha, que não tá boa o suficiente para ele sair do quarto. Olha, eu nunca pensei dessa maneira. Pois é. Então veja, tá tudo bem ele preferir ficar um tempo no quarto lá com o celular dele, fazendo as coisinhas dele, tá tudo bem, é ter um momento dele de intimidade, de não fazer nada, de não ter ninguém falando, mas preferir é forte demais. Nenhuma criança e nenhum adolescente prefere um lugar que seja distante da sua própria casa, porque é lá o lugar que tem o amor incondicional, e ele sabe disso. Ele sabe que o amor do mundo é condicional, ele tem que ser legal, ele tem que fazer tudo certo, ele tem que, pra ser quisto, dentro de casa ele tem certeza, é o único lugar que ele tem certeza que com todas as topetadas que ele dá, ele é amado. Entende? Entendo. E é um tema, só essa pergunta, a gente pode ficar uns 20 minutos aqui. É isso, por isso que eu até parei de falar, pra não falar mais. Vai pra próxima, Vou pra pelo amor próxima. de Deus. Você costuma dizer que o diagnóstico é bússola, não rótulo. Como essa visão muda a prática clínica e a rotina das famílias? Ai, sim, essa é minha frase do coração. Eu sei, eu já estou sabendo disso. Quando a gente entende que a gente não está sentenciando o nosso adolescente, quando a gente busca uma avaliação para entender se ele tem ou não um diagnóstico, porque esse é um ponto importante. Tem muito diagnóstico errado? Tem, mas tem muito diagnóstico certo e que precisa ser feito. A gente tem que também sair um pouco desse lugar de, ai não, tudo agora é isso, tudo agora é TDAH, tudo agora é autismo, tudo... A gente tem que procurar especialistas, é só isso. Nossa única missão é procure especialistas que façam um bom diagnóstico, porque se não for, ele vai dizer que não é, e se for, ele vai te direcionar. Entende? Os pais têm muito medo, por exemplo, de encontrar um diagnóstico e ele ficar rotulado na escola, por exemplo, com uma adaptação escolar. A grande questão é que a adaptação escolar é que vai levar o teu filho, tua filha, que recebeu o diagnóstico, para o lugar que ele pode chegar, porque inteligência ele tem. A criança neurodivergente, neuroatípica, ela tem a inteligência preservada, mas ela tem as funções executivas, ou seja, a capacidade de operacionalizar essa inteligência é que tem sua fragilidade. Então veja, eu sou muito inteligente, eu sou potente, mas eu não... Pensa numa Ferrari andando pelo bairro. Tem semáforo, tem buraco, tem pedestre, tem. Ele não vai chegar nunca a 300 por hora numa via aqui de bairro. Tem que botar no autódromo. Tem que colocar no lugar que ele possa chegar nos 300 por hora. Então, a gente precisa adaptar o ambiente para que ele chegue nesse lugar, entende? Então, quando se chega a um diagnóstico, não tem nada relacionado com muleta.
Eu vou fazer isso e ele vai exato. ficar mal acostumado, ele vai usar isso de desculpa. Não, se for bem feito, se ele tiver uma boa psicoeducação, a família receber uma boa psicoeducação, ou seja, entender sobre o transtorno. Aliás, na mentoria, o primeiro encontro que os pais recebem é o que é a disfunção executiva, que faz o meu filho não chegar no potencial dele. Quando eu entendo isso, o meu manejo muda, minha O negócio compaixão deslancha, aumenta. né? Tudo. Total. É. Então, se tem frequência e se tem intensidade de prejuízo funcional, tem que procurar ajuda. Uhum. De vez em quando ele fica mais irritado. Todo mundo fica. Poxa, todos os dias, em alta frequência, portanto, é alta intensidade. Não, temos que procurar ajuda. Ninguém ninguém gosta de viver irritado. Aí ele tá desatento com frequência e com intensidade. Temos que procurar ajuda. Percebeu frequência e intensidade maior do que o que a gente entende que é razoável? É um ponto de alerta e tem É que ponto ser. de alerta, procura ajuda. E se tiver um diagnóstico, esse diagnóstico vai direcionar a vida desse carinha. E não é uma sentença. Nunca. Ok, perfeito. E você pode compartilhar algum caso que tenha te marcado profundamente nesse caminho, nessa sua jornada? Sim. Tem uma... Adoro esses casos. Eu acho que a realidade traz com emoção, né? Nem me fala. Eu vou ser o mais breve possível, porque são histórias lindas, né? Mas tem um em especial que eu cuidei do irmão, que tem altas habilidades de superdotação, quando um irmão mais velho, então é uma família de 3 filhos, cuidei desse irmão por conta de ansiedade social. Anos se passam e a irmã do meio, muita dificuldade na alfabetização. Que idade era? Ela tava no 2º ano, de 7 para 8 anos. E aí fizemos a avaliação, não posso dar diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem antes dos 9, ou antes de completar o 3º ano do Fundamental 1. Então, mas eu já vi todos os sinais e sintomas, então já começamos a tratar desde então, mesmo que com comportamento de risco e não diagnóstico fechado. Por fim, 3º ano aconteceu, fechamos o déficit de aprendizagem, então transtorno específico de aprendizagem que a gente chamava de dislexia e TDAH. E um irmão superdotado. Essa garota fez todos os acompanhamentos, não só cognitivos, para potencializar essa aprendizagem, para torná-la mais executiva, enfim, mas também de psicoterapia, porque tinha uma comparação absurda com o irmão ganhando Olimpíadas Canguru de ouro todos os anos. Aí foi Olha a carga em cima dela. É isso. Entendeu? Carga em cima dela. Então, ela tinha uma régua alta demais e com uma limitação potente demais, entende? Hoje, esse irmão já tá na faculdade, já tá no 3º ano da Unicamp, fazendo engenharia. Ela, no ensino médio, tirando 9 e 10, gabaritando provas de um colégio extremamente tradicional, muito conteudista, preparatório de vestibular. Os pais nunca trocaram ela de escola. E hoje, quem é a tutora da turma é ela. Então, é ela que virou a grande nerd da turma. Se os amigos têm dificuldade, recorrem à Ana Clara. Do lugar que ela chegou. Então, a família assumiu Mas esse todo mundo papel. abraçou. É isso, Todo mundo entende? abraçou. A família disse, o que precisa fazer? Então, nós vamos fazer. Mesmo em férias, por exemplo, ela quase não tirava férias, porque era muito severo. 2 diagnósticos, comorbidade, causa muito impacto na aprendizagem, na autoestima, no déficit de atenção. Essa família fez tudo o que precisava ser feito. Essa garota hoje é uma garota extremamente cheia de potência, sabendo dessa potência, entende? O que é o mais importante. Se conhecendo. Justamente porque o que era para ser feito depois de um diagnóstico dado foi feito. Então, ela não foi sentenciada, mas o diagnóstico direcionou para tudo que aquele cérebro poderia levar e chegar. Hoje, ninguém diz que ela tem dislexia. Imagina, tirando 10 de redação, gabaritando provas. Mas olha a dedicação da família, abraçando, entendendo e querendo. É isso. Isso é transformador. É isso. Isso é transformador. Ai, Cíntia, eu vou ter que Eu teria fechar, várias outras meu histórias, Deus, mas antes que a gente leve bronca... Bronca da produção. Vamos embora, Vamos lá, então. né? Tá E eu vou ter que encerrar, mas de novo, já fica o convite aqui para você voltar pra gente falar vários temas aqui. Construir Quero junto. muito. Quem sabe É traz um isso, tema aqui é e constrói na hora. Legal, tá bom. E para quem está vivendo uma fase difícil, né, com um filho ou filha adolescente, que caminho você indicaria como ponto de partida? Compaixão e conhecer a adolescência com profundidade.
tem um livro que eu quero deixar de recomendação para os pais, que chama As Dores da Adolescência, da Carol Delboni, que é um livro que vai contar pra gente sobre as principais dores que os adolescentes vivem. Quando a gente entende o que eles vivem, a gente aumenta a nossa compaixão e a gente se aproxima desses carinhas que vão nos ensinar muito, mas que precisam de espaço. Ai, eu vou comprar esse livro. Recomendo. Obrigada. Ai, Cíntia, obrigada por mostrar que adolescente não precisa ser visto como um problema e ser corrigido, mas como uma potência a ser compreendida. Você nos lembra que quando há escuta, há caminho. Se esse episódio te provocou reflexões ou te trouxe esperança, compartilha com quem também está vivendo esse momento de adolescência em casa. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo Você Pode.